Olá, vovós! Estamos aqui, mais uma vez para a gente bater um papo. E no último vídeo, a Valéria falou sobre eu fiz assim e eles sobreviveram. Sobreviveram. Mas a gente pode fazer diferente também, não é verdade? Porque o tempo que a gente está vivendo, como ela trouxe mesmo, é o agora. E a gente tem muita coisa para aprender e para renovar também, né? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a alimentação dos nossos netos, principalmente a partir do momento que começa a introdução alimentar. Mas antes de eu começar a falar, vamos lembrar, esse canal só existe por causa de vocês, vovós, que assim como nós, quer ficar muito antenada, aprender muito, ser uma vovó muito bacana para os nossos netos e uma rede de apoio muito favorável para os nossos filhos, não é verdade? Então, para isso, a gente precisa aprender, né? A gente precisa buscar, a gente precisa se informar. E eu e Valéria estamos aí estudando, né? Já éramos estudiosas de relacionamentos familiares, agora a gente estuda e amplia cada vez mais dentro da neurociência esse nosso projeto para trazer mais informações para vocês aqui no Papo de Vó, tá bom? Então vai lá no nosso canal, conta para as amigas, chama as amigas para entrar no canal do YouTube, compartilha esse vídeo, dá um like lá pra gente, um joinha e faz bastante propaganda, que é pra gente poder ter cada vez mais temas legais para trazer para vocês, tá bom? E dá dica pra gente também, comenta os nossos vídeos e traz temas que vocês queiram que a gente fale também, para que esse canal cada vez se torne mais rico para todo mundo. Vamos lá, vamos falar sobre alimentação. Bom, eu acho que uma das coisas que mais mudou na forma de criar os nossos netos hoje em dia é a questão da forma como se introduz a alimentação. Eu não sei vocês, mas eu fui uma mãe que fiz alguns caminhos aí que eram mais fáceis para mim, tá? Independente de eu saber se era certo ou errado, porque a gente não tinha muita formação e também eu tinha um pouco de pouca paciência para essa questão da alimentação. Então, o que eu fazia? Umas besteiradas. Eu batia tudo no liquidificador, abria uns bicão da mamadeira e tchum. Consequentemente, né, o meu filho, principalmente o mais velho, porque depois a gente vai melhorando, né, vai aprendendo. Ele era respirador bucal, teve um palato super profundo, teve que usar aparelho para separar, porque não tinha essa que a gente chama de varredura de língua, né? Que a língua varre o céu da boca, então vai abrindo o céu da boca. Teve várias questões, teve que fazer fono depois, e tudo isso poderia ter sido minimizado se eu tivesse tido mais paciência e dado mais alimentação da pastosa para a sólida, para ele trabalhar essa questão da mastigação, da deglutição, tá? Sem culpa, não tome, ai meu Deus, minha culpa, não. Tá aí um homem saudável, hoje é chefe de cozinha num restaurante muito legal lá na Austrália. Então, assim, eles sobrevivem, sim, sobrevivem, mas poderia ter sido um processo mais agradável, né? E é isso que a gente traz aqui para vocês. Vamos tornar isso mais legal, né? Bom, hoje, né, é fato, isso sempre foi e vai continuar sendo, e isso os pediatras e a Organização Mundial da Saúde fala com muita veemência que o alimento principal do bebê é o leite materno, né? Então, o leite materno, até pelo menos os 6 meses, deve ser o alimento principal da criança. É o alimento mais completo, mais nutritivo para o desenvolvimento do bebê. Há mulheres que não conseguem amamentar, e tudo bem. Eu fui uma mãe que consegui amamentar só até os 3 meses, e depois eu comecei a dar mamadeira, suplemento, né, para suprir o leite materno. Então, a gente não está aqui julgando ninguém, né, nem dizendo, você tem que amamentar. É lógico que se você tiver a possibilidade, amamente, porque o benefício é enorme para o seu bebê e para você também, né? Mas quando chega a hora de introduzir a alimentação,
e isso hoje é muito falado, que a gente deve introduzir a alimentação quando o bebê ele já estiver durinho, sentadinho, né? Quando ele já tiver esse equilíbrio de ficar sentado no cadeirão. Por quê? Porque a alimentação, a mastigação, a deglutição, ela tem toda uma relação com esse eixo corporal, com esse controle, né? Então, é esse o momento que a criança começa a receber o alimento. E como é que ele começa a receber o alimento? Ele começa a receber raspadinho, amassadinho, para ele ir deglutindo, né? Fazer o movimento de língua, movimento de bochecha, né? Que é diferente da sucção que até então ele fazia, para que ele possa ter essa boa deglutição. E o que eu acho que é mais lindo de se ver hoje e que eu apoio demais, tá? É a forma como se introduz esses alimentos, né? Então, é tudo via sensorial. E, gente, hoje é extremamente comprovado que a gente aprende isso sempre foi, né? Mas hoje é muito mais falado e a neurociência, ela realmente apresenta isso como um fator extremamente importante para a aprendizagem, que é a relação com o sensorial, né? Então, os nossos sentidos é que fazem introjetar essa aprendizagem na gente. Então, por isso que hoje a alimentação, o bebê pega o alimento, o bebê sente o cheiro, sente a textura na pele, né? Põe na boca, sente o sabor do alimento. E aí é que vem a questão que a gente, né, questiona e a gente acha estranho e a gente fala para os nossos filhos, nossa, que comida sem graça, que é até 1 ano não colocar sal na comida e até 2 anos não colocar açúcar na comida. E aí é que vem a grande polêmica e os descabeladas avós, né? Como assim? Que comida mais sem gosto, que comida mais sem graça, que pobre dessa criança e tal. Eu mesma já parei muitas vezes para pensar, nossa, mas o Gabi tá comendo isso, coisa ruim, né? Só que não, né, gente? Por quê? Por que se pede, por que também a Organização Mundial da Saúde, os pediatras, os nutricionistas orientam dessa forma? Porque nessa fase a criança ela está desenvolvendo o paladar. E quando eu coloco ou o açúcar ou o sal, eles são elementos que modificam o paladar, o sabor do alimento e atrapalham no desenvolvimento do paladar. Então, na verdade, eu só estou favorecendo a criança quando ela come um alimento puro, o alimento sem esses dois elementos que são o sal e o açúcar. Por quê? Ela sente o sabor. Ela sente o sabor da fruta, ela sente o sabor do legume, ela sente o sabor da verdura, enfim. E depois, lógico que ela vai crescendo, a gente vai pondo no prato, a gente vai misturando, essa criança vai fazendo as suas escolhas, mas ela sabe o sabor dos alimentos. Isso é muito, muito legal. Eu acho que essa é uma estrelinha que a gente pode dar para essa nova forma de alimentar os bebês. Outra estrelinha, e que para mim eu vou dizer é um desafio gigante, é o açúcar, né? Porque é muito gostoso, né, gente? Uma coisinha doce. Só que não, né? O açúcar, além de ter a questão do desenvolvimento do paladar, ele também tem uma questão muito importante, que é no desenvolvimento da criança, tá? Nessa formação celular. Então, o que os estudos mostram hoje? Que a criança que tem o açúcar, né, nessa introdução alimentar antes dos 2 anos, ela provavelmente terá mais chances de ter questões com peso, né, com controle do peso no futuro. Isso não é regra 100%, mas isso é um estudo que mostra que a criança que teve a introdução do açúcar, do mel, quando ela era abaixo de 2 anos, ela tem uma propensão maior a ter questões com o peso no futuro. Então, se a gente sabe disso, por que a gente vai insistir em dar açúcar para a criança, né? Então, é aquilo, quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento, quando tem um estudo que foi feito, comprovado cientificamente, bora lá, né, gente? Vamos ser espertos, vamos adotar isso, por mais trabalhoso que seja. Outro dia eu estava na casa de uma amiga e chegou a cunhada dela. A cunhada dela, ela ajuda a cuidar dos netos. Então, ela tem uma neta de 10 anos e um bebê agora de 10 ou 11 meses.
E aí ela estava contando, quando foi minha neta era tudo mais fácil. Agora é uma frescurada, minha filha fala, não pode sal, não pode açúcar, não pode isso, não pode aquilo. Eu vou falar, eu faço tudo do meu jeito, tudo escondidinho. E ele adora, tenho certeza que ele adora. Mas o quanto que isso é bom para ele? E aí ela contou, nossa, ele ama gelatina. Aí eu fiz assim, ai meu Deus, gelatina tem tantas, né, coisas artificiais e segundo os médicos é um alimento que a gente não deve dar para criança, né? Só que ela começou a contar, aí eu perguntei, mas como é que você faz a gelatina? Aí ela falou assim, eu pego a gelatina incolor, bato morango, aí eu fiz assim, ufa, nossa, que bom, é saudável, né? Aí ela falou assim, mas aí vai comer essa coisa ruim? Aí eu pego açúcar demerara escondido e coloco lá, ele ama, come de montão. Minha filha nem entende porque ele come tanto. Porque lógico, né, eu não conto pra ela e já falei pra minha neta, não é pra contar pra sua mãe, isso é segredo. E aí eu fiquei assim, E aí, gente, o que acontece? Ele não sente falta do açúcar. Aquele alimento não é ruim para ele. Aquele alimento tem o sabor do alimento. O morango tem o sabor do morango, né? Às vezes a minha sogra fala assim, a bisa do Gabi fala assim, credo, que coisa mais enxavida, essa criança vai comer isso sem gosto? Eu falo para ela, mas ele não sabe, a gente é que come sem gosto, porque a gente come mascarado, com açúcar e com sal. Ele come com o sabor da fruta, ele vai saber realmente se ele gosta ou não. A gente não, a gente mascara. Então, a gente não tem que ter dó da criança porque aquilo tá ruim. Não, ruim é o que a gente está comendo, dele é saudável, tem o sabor, está desenvolvendo o paladar dele, está sendo bom para o desenvolvimento dele. E outra coisa, ele vai saber fazer escolhas da alimentação dele muito melhor do que a gente. Eu sou uma pessoa que luto com a balança enormemente. Por quê? Porque eu sou a formiga, porque eu adoro fazer doce. Mas eu tenho aprendido muito com a alimentação do Gabi. Então, hoje o Gabi tem mais de 2 anos, tem 2 anos e 4 meses. Ele já pode comer o açúcar. Ele não gosta quando a gente oferece algum alimento para ele que tem açúcar. Ele fala, eu quero a frutinha, eu quero outra coisa. Ele não quer, ele sempre dá preferência a outros, mas a gente acha isso lindo, muito legal, muito bom para ele, tá certo? E eu tenho essa briga constante, só que eu aprendo com ele, porque desde que eu aprendi com o meu filho e com a minha nora o porquê de não salgar o alimento ou não adoçar, eu comecei a buscar receitas que fossem saudáveis e nutritivas para o Gabi. Então, eu aprendi a fazer bolo de banana com farinha de amêndoa, aprendi a fazer um monte de outras coisas que eram saudáveis e nutritivas para ele, que alimentavam realmente o corpo dele e que tinha essa questão do desenvolvimento do paladar. Então, gente, olha como é rico isso, olha como é importante. Então, às vezes a gente tem que sair do lugar do que assim, eu fiz assim, tá tudo bem, vai dar certo, eu vou fazer desse jeito e ninguém precisa saber. Não, pensa, porque agora você sabe, agora você tem informação e lógico, eu quero marcar aqui. Nós somos estudiosas, mas nós não somos da área da saúde. Nós não somos nutricionistas, não somos pediatras, não somos médicas. A gente não está falando do senso comum porque a gente foi estudar para falar isso. Mas, lógico que cada um vai seguir a orientação do seu pediatra, do seu nutricionista e daquilo que a família acredita. A gente não está aqui julgando, a gente está aqui trazendo uma informação. Porque é um incômodo que eu e Valéria tivemos. Como que essa criança não vai comer isso? Como é que essa criança vai fazer essa meleca toda, pegando esses alimentos e pondo na frutinha e chupando e cai tudo no chão e é uma melequeira? Ótimo, o Gabi é uma criança que come extremamente saudável. Então, a gente traz para vocês a experiência que a gente está vivendo, as nossas aprendizagens e esperamos, logicamente, que elas cheguem para vocês e que possam transformar positivamente a forma de pensar e de agir e também colaborar para que essa relação, essa conversa com os filhos seja positiva e que esses netos se beneficiem desse conhecimento, tá bom? A gente pode ser vó com açúcar, sim, avó doce, avó carinhosa, avó que acolhe, avó que brinca, mas não precisa dar açúcar,
tá bom? Um beijo, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.